Olá, amigos e amigas do Ismênia de Jesus. Meu nome é Áureo. Hoje iremos conversar sobre o tema Por que sofremos? Vamos começar com uma história verdadeira e célebre do príncipe Siddhartha Gautama, que viveu 6 séculos antes de Cristo na Índia. E seu pai, por ter recebido uma profecia de que o menino se tornaria um grande homem, resolveu criá-lo nos limites do seu palácio, não o deixava sair. Então, Siddhartha, durante toda a sua infância e adolescência, conheceu apenas situações agradáveis, pessoas saudáveis, festas, banquetes, os passeios nos jardins maravilhosos do palácio, cheios de obras de arte. Siddhartha achava que essa era a vida real. Somente aos 29 anos, após muita insistência de Siddhartha, seu pai resolve deixá-lo sair para ver o seu reino. Tenta tomar algumas providências para que as ruas fossem limpas, mas não foi possível esconder a realidade. E Siddhartha logo percebe situações que ele nunca tinha visto, pessoas passando por privações, homens e mulheres que envelheciam, que ficavam doentes, alguns nem tinham onde morar. Isso faz com que Siddhartha entre em conflito, que culmina com a sua saída do palácio. Ele resolve deixar tudo para trás e ir em busca de um entendimento maior. Ele vive inúmeras experiências, até que consegue, enfim, o que ele chama de sua iluminação espiritual. Ele se torna Buda, que significa aquele que despertou, e inspira a criação da filosofia budista, que hoje é seguida por bilhões de pessoas, principalmente no Oriente, uma filosofia reencarnacionista que fala muito sobre o sofrimento. Buda ensina que o sofrimento é real, existe, que a maneira de passarmos por ele é atacarmos a nossa ignorância espiritual e buscarmos uma vida de maior equilíbrio, de maior temperança, buscarmos o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Quando perguntamos o porquê do sofrimento, devemos lembrar que esta é uma questão central, porque muitas pessoas, por não conseguirem avançar nesse entendimento, acham que é inconciliável a ideia de um Deus todo amor e misericórdia com a constatação de que existe sofrimento, existe maldades neste mundo. O argumento seria de que se Deus existisse, não haveria sofrimento. Será que é tão simples assim? É claro que não temos ainda condições de adentrar nos mistérios da mente divina, as grandes questões universais, mas a doutrina espírita nos dá muito subsídio para boas reflexões. E pegando a história do pequeno Siddhartha Gautama, vamos tentar fazer um exercício, imaginar se Deus, ao nos criar, já tivesse nos criado perfeitos, vivendo num jardim de delícias, com acesso a tudo, que nada precisasse nos esforçar para conquistar, para crescer. Será que Deus criaria assim seres sábios, realizados, fortes? O sofrimento ainda é um recurso que a lei divina lança a mão, aliás, é o último recurso, para nos colocar de novo no caminho da evolução espiritual. E a dor e o sofrimento não são recursos que
permanecerão por toda a nossa jornada. Chegaremos num estado evolutivo em que não será mais necessária a presença da dor. Passaremos a evoluir somente pelo amor, pela sabedoria. Mas somos seres ainda tão rebeldes, indóceis, que a dor ainda se faz necessária quando teimamos em permanecer acomodados na nossa ignorância. A codificação espírita traz um material muito valioso sobre esses temas. Os espíritos nos ensinam que a imperfeição, que toda imperfeição é causa de sofrimento. Sofremos as consequências das nossas imperfeições. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, lá está explicado que as causas das aflições, a maioria delas está aqui mesmo, nesta encarnação. Então, por exemplo, se nos alimentamos mal, sofreremos as consequências orgânicas disso. Se não nos preocupamos pelo modo como nos relacionamos com as pessoas, se machucamos as pessoas, se não as respeitamos, também colheremos consequências. Os Espíritos nos explicam que a grande maioria das nossas aflições atuais decorrem da nossa própria imprudência e negligência dessa própria vida. E que sim, existem repercussões de vidas anteriores importantes, que somos convidados a expiar. Porém, não nascemos para sofrer, nascemos para viver experiências. Dentre elas, a dor e o sofrimento ainda faz parte da nossa realidade espiritual. Outro trecho presente nas obras de Kardec: os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Então sabemos que há muitas moradas na casa do Pai, outras dimensões, outros planos, outros mundos, civilizações muito mais avançadas que a nossa. Imaginem-se seres como o ser humano médio aqui da Terra fossem levados para lá numa excursão e lá pudessem permanecer por algum tempo. Com certeza perturbaria uma harmonia dessas coletividades, que já aprenderam o amor incondicional, a ética, o amor ao próximo, a renúncia. Então, é natural que ainda vivamos experiências para atingirmos este ponto, para podermos ter acesso a estas comunidades mais felizes, mais plenas, que campeiam por este universo infinito. E os seres que lá habitam lembram da fase em que estamos agora e se sentem felizes porque percebem que construíram a sua ventura atual pelas experiências pelas quais passaram, que os forjaram, que os moldaram, que criaram a sua identidade, que fazem com que hoje eles sintam que usufruem desta felicidade por seu merecimento, que aquilo foi construído. E não se furtam de auxiliar os que estão na retaguarda. Isto é uma grande lei em todo o universo. Uma outra história muito importante sobre a temática do sofrimento, uma história verídica, é a do Dr. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco do século XX, que criou a logoterapia, uma psicoterapia que se pauta nos porquês da existência, na busca de um sentido para as experiências, na busca da sua vocação, da sua missão pessoal. O Dr. Viktor criou a logoterapia muito influenciado pelas experiências que viveu quando esteve no campo de concentração da Alemanha nazista, Auschwitz.
essa experiência terrível, onde o Dr. Victor passou por todo tipo de privação, fome, sono, frio, trabalhos forçados, exaustivos, perdeu toda a sua família, não tinha notícias do mundo exterior, dos seus entes queridos, por meses e meses. Essa experiência terrível fez com que o doutor, ao invés de se entregar, aguçasse ainda mais a sua inteligência e fizesse observações importantes que foram imprescindíveis para a criação do seu método e para escrever o seu best-seller, chamado Em Busca de Sentido. O Dr. Victor ensina que o sofrimento muitas vezes é inevitável e quando não temos mais o que fazer para superá-lo, só nos resta realmente aceitar a realidade, aprender com ela e nos transformar a nós mesmos, para ver a situação de uma perspectiva mais ampla e buscar um sentido no que estamos vivendo. Ele gosta muito de citar um filósofo chamado Nietzsche, que diz que aquele que tem um porquê para viver consegue passar por quase qualquer como. O Dr. Victor também ensina que a última das liberdades humanas é a maneira como você escolhe passar pelas adversidades, pelo sofrimento, pela dor. Isto ninguém pode tirar de você. E ele tem uma frase muito bonita no livro, ele diz: o que é então um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas também é aquele ser que entrou nas câmaras de gás, ereto, com uma oração nos lábios. Então, neste período difícil que estamos passando, este ano está sendo muito desafiador, estamos vivendo ainda uma pandemia, que tenhamos esta clareza, esta lucidez espiritual, de ter certeza que nós, enquanto humanidade, atraímos este sofrimento por motivos muitos que ainda nos escapam, mas que se tornarão claros, que estes flagelos aceleram, catalisam a evolução do ser humano, que sairemos dessa melhores do que quando entramos. E que Deus é a sabedoria infinita, e se a dor e o sofrimento existem, é porque um propósito, com certeza, eles têm. Inspirados na frase do Dr. Victor, que passemos por este período eretos com uma oração nos lábios, tendo a certeza de que ele irá passar. Agradecemos aí a oportunidade que o Espírito de Jesus nos traz de abordar este tema. Muito obrigado e até uma próxima vez.